A paz do Senhor, bom dia. Bom dia. Nesta manhã, nós estamos aqui já cedinho para falar ao seu coração a respeito da palavra de Deus, a respeito daquilo que Deus tem para a tua vida. Louvado seja o Senhor. Que maravilha podemos já de manhãzinha estarmos juntos, e nós estamos juntos para compartilharmos uma palavra, compartilharmos uma voz de oração, um clamor, e denominar essa manhã como manhã de Deus, ou manhã com Deus, uma manhã que possamos nos edificarmos no Senhor. Glórias a Deus. Que bom que você já vai entrando. Eu queria que você compartilhasse com as pessoas que você puder já nesta manhã, porque vamos falar a respeito de incredulidade. Incredulidade. Será que você já agiu na incredulidade? Será que você já teve alguma atitude incrédula? Muito bem, né? Este é um conselho que não podemos ter para a nossa vida, ou seja, não devemos agir em incredulidade. Nesta manhã vamos falar então a respeito de incredulidade, algo que eu não posso viver, sabe, sendo incrédulo. Eu preciso ter fé, não viver sem fé. Muito bem, nesta manhã nós vamos orar, vamos falar com Deus. Você já acordou bem de manhãzinha, né? Uma manhã maravilhosa, cheia de bênçãos, de conquistas, de expectativas no Senhor. Sabemos que a nossa expectativa está só no Senhor e na palavra dEle. Por isso nós vamos orar, nós vamos falar com Deus agora, e eu queria convidar você para fechar os teus olhos. Vamos orar. E logo em seguida eu quero compartilhar essa palavra contigo nesta manhã de terça-feira. Está acabando o mês de junho, e certamente temos muito para contar a respeito das bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigado você que já tem estado conosco aqui, já de manhãzinha. Compartilha aí, faz esse favor, compartilha aí para que muitas pessoas possam receber. Compartilha. Faz o teu comentário, dá bom dia aí, tá bom? Dá bom dia para que todos possam saber que você está antenado, né? Então vai aí o bom dia na bênção do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar. Grande Deus e eterno Pai, nós somos gratos por mais uma manhã, por mais um dia de bênção, por mais um dia junto com os meus irmãos, juntos com aqueles que estão nos ouvindo, estão nos recebendo em sua casa. Ah, Senhor Deus, eu quero te agradecer por podermos entrar nas casas, nos lares, por podermos, Senhor Deus, entrarmos nessa empresa, nessa vida, ó Deus, que nos recebe nesta manhã para compartilharmos uma voz de oração, uma voz de clamor. A tua palavra diz que clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não as conhece. Por isso nós estamos clamando a Ti. A Tua palavra diz: batei e abri-se-vos-á. Nós estamos batendo nesta manhã, nós estamos clamando ao mais altos céus, nós estamos fazendo que nem aquela mulher do fluxo de sangue. Enquanto ela ia, ela dizia: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Nós estamos clamando como aquela mulher, dizendo: Jesus, tende misericórdia desta geração, tende misericórdia das nossas vidas, das nossas famílias, tende misericórdia das muitas situações que nós somos envolvidos e precisamos ter fé, precisamos ter sabedoria para vencermos. Nos ajuda, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Nós oramos e te pedimos: permanece conosco, porque a tua presença certamente é a certeza de que todas as coisas vão dar certo. A tua presença é a certeza de que nós vamos acertar. A tua presença é a certeza de que o milagre vai acontecer. Então permanece conosco e nos traz o entendimento da tua palavra, não só agora, mas sempre, principalmente para não pecarmos contra ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Shalom Adonai para o teu coração. Shalom, shalom, shalom. Em tempos de guerras, de crise, de conflito, em tempos de tanta escassez de bênção, nós estamos aqui profetizando shalom, paz ao seu coração, em o nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Bom que você já está aí, bom que estamos juntos, e eu quero compartilhar uma palavra a respeito de incredulidade. Incredulidade. O que me chama a atenção é porque lá no texto de Mateus capítulo
vamos ler ele, Mateus, capítulo de número 13, você vai ver no versículo 58, Mateus 13, 58, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. O que me chama a atenção é porque esse texto de Mateus, nós vamos ver que Jesus, estando em Nazaré, na sua cidade natal, na sua cidade em que todos o conheciam, todos sabiam quem era, na época, o profeta Jesus, quem sabia? Todos sabiam quem era Jesus, o Messias, o Rabone, o mestre, todos conheciam. Entretanto, Jesus vai estar na sua terra, Nazaré. Nazaré é um povoado bem ao lado de Jerusalém, e Nazaré, veja bem que Jesus estava ali, Jesus passou por ali, Jesus é o Senhor do milagre, Jesus é aquele que pode prover nas nossas vidas tudo, mas ele passou por ali, e ele não pôde, o texto diz, e não fez ali muitos milagres. Aqui vai também já um pensamento, porque tem muita gente criticando nesses dias, e certamente não é você que está criticando. Quem está criticando são os incrédulos de carteirinha mesmo, são aqueles que infelizmente não servem a Deus. Muita gente criticando e dizendo assim: cadê os homens de Deus? Cadê os pastores? Cadê aqueles que oram? Cadê aqueles que têm fé? Por que não oram e não mandam o coronavírus embora? Ei, a questão não está em nós orarmos, nós oramos. Eu acredito que todo pastor que se preza tem um chamado e é capacitado por Deus, ele ora. Todo servo de Deus, todo obreiro, e não precisa ser obreiro, não precisa ser pastor para orar. Todo aquele que é filho do Deus Altíssimo, ele sabe que ele precisa se relacionar com Deus, e a principal forma de nos relacionarmos com Deus é através da oração. Então nós oramos. O problema não é não estar orando, a questão é o que está nos envolvendo. Esta é a questão. Enquanto muitos criticam e dizem: cadê a igreja que não ora? Cadê o pastor que não ora? Eu estou aqui para dizer: por que a incredulidade está no meio do povo? Por que a incredulidade? Não deveria ter incredulidade em um tempo em que tem tantos sinais. Tem tantos sinais. Você olha para um lado e você vê sinais de que as profecias estão se cumprindo. Você olha para outro lado e você vê sinais de que as profecias estão se cumprindo. Tudo está se cumprindo. A palavra está se cumprindo. Existem sinais, mas quanto mais sinais existem, mais nós vemos a incredulidade aumentando. Queridos, venha comigo e pensa uma coisa, chega aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Você fala muito, às vezes, no final dos tempos, o gafanhoto está chegando. Tem um monte de gente falando de gafanhoto, tem um monte de gente dizendo: olha, está aqui, a pandemia está na Bíblia. É lógico, irmão, tudo está na Bíblia, tudo está na Bíblia. Agora deixa eu dizer uma coisa que também está na Bíblia: a apostasia. Negar da fé, incredulidade. A apostasia é um dos sinais do final dos tempos. É um dos sinais evidentes da volta de Cristo e da manifestação do anticristo. A apostasia é o sinal de que o anticristo já está andando por esta terra. Ei, isso só alegra o meu coração no sentido de que o dia do Senhor está chegando. Mas eu não quero falar de escatologia ainda, que quando eu falo o meu corpo se arrepia. Eu gosto de escatologia, eu gosto de falar da volta do meu mestre, do meu Senhor, porque isso me traz paz ao meu coração, saber que eu estarei com Ele para todo sempre. Mas me traz agora uma responsabilidade de pregar. Pregar o que, pastor? Pregar a necessidade de nós crermos. Nós precisamos crer, não podemos ser que nem o povo de Nazaré. O povo de Nazaré estava ali, viu Jesus nascer e crescer, mas o que aquele povo fez? Ele foi incrédulo. Quando precisou crer, aquele povo não creu. Vem cá, olha para você ver esse texto de João. Eu queria que você acompanhasse comigo. No Evangelho de João tem um texto que está lá no capítulo 20, diz assim, a respeito da ressurreição de Jesus: ora, vista que a ressurreição de Jesus é o maior sinal que existe do Evangelho, o maior sinal. Tem gente que diz: a cruz, amém, a cruz caracterizou o sacrifício de Jesus, mas a ressurreição validou toda a nossa fé.
É a ressurreição que traz a validade a toda a pregação do Evangelho, porque a ressurreição é, sabe, a validação máxima de que Jesus Cristo veio a esse mundo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte, os agrilhões, ele venceu o inferno, ele ressuscitou. Mas tem muita gente que falar de ressuscitação, ou seja, Jesus ter ressuscitado, parece que não tem muito significado. Deixa eu dizer para você, ressurreição de Jesus, capítulo 20 de João. Está prestando atenção? Não sai não, já vou orar com você. Compartilha aí, eu já vou orar com você. Aguenta mais uns minutinhos que nós vamos orar, e eu quero deixar essa palavra com você. Olha o que aconteceu, João capítulo 20, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, de manhãzinha, o sol ainda não tinha saído, ainda estava meio à noitezinha, né? Quando ela foi, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Olha o versículo 2: então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, João, e disse-lhe: tiraram do sepulcro Jesus e não sabemos onde o puseram. Ei, deixa eu dizer para você, aqui é lógico que a incredulidade, existe alguns fatores que nós vamos conseguir medi-la. Existe, né, o princípio de incredulidade, que é o simples fato de não ter o conhecimento, de não ter uma fé adulta, uma fé madura para entender aquilo. Existe também a questão da incredulidade no fator em que a pessoa conhece, a pessoa já teve sinais, a pessoa já agiu na fé, já viveu na fé, mas agora está negando a sua fé. Essa é a pior incredulidade que tem. Então aqui nós vamos ver que Maria, ela foi ao sepulcro, mas quando ela chegou, ela se deparou com a pedra removida e Jesus não estava mais ali. E ela voltou então e disse: cadê o meu Jesus? Ele não está mais no sepulcro. Ei, o que eu quero trazer para você nesta manhã é o pensamento de que algumas situações da nossa vida certamente vão nos envolver a uma série de pensamentos e de emoções, e às vezes nós vamos ser como Maria, nós vamos estar numa situação em que nós vamos dizer o que aconteceu, e nós vamos indagar a nós mesmos, e nós vamos talvez sermos tomados por uma preocupação. Até certo ponto isso pode ser normal de um cristão, mas o que não pode acontecer é você, tendo conhecimento de tudo isso, começar a viver em um plano de incredulidade. Olha para você ver o que Paulo vai dizer, a carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 21, diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, se você já conheceu a Deus, se você partilha de uma fé, se você caminha uma fé religiosa, uma fé em Cristo Jesus, se você já caminha e você já teve experiências de que Jesus Cristo verdadeiramente é o teu Senhor, você não pode negar a tua fé, você não pode ter tantas dúvidas. É isso que eu quero dizer para você. A incredulidade, quando nós vamos viver num patamar de tantas dúvidas e dúvidas: será que o dia de amanhã vai dar certo? Será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu vou ser curada? Será que eu vou ser curado? Será que eu sou salvo? Será que essa pandemia não vai passar? Será que o meu filho não vai desviar? Será que a minha filha não vai desviar? Será que eu não vou desviar? Ei, quando existe muito será na vida de um cristão, é sinal de que ele está vivendo uma incredulidade que o está tragando. Ei, eu não posso viver um patamar de incredulidade absurda, eu não posso. Eu preciso estar dentro do conhecimento de que Jesus Cristo, meu Senhor, Ele ressuscitou e Ele está a todo momento fortalecendo a minha fé. Eu não posso viver em um terreno só de dúvidas. Será? Talvez. Não sei. Ei, o cristão, ele tem que ter convicção de uma coisa:
ainda que as coisas não estão à sua volta, ainda que as circunstâncias à sua volta não sejam tão favoráveis, mas o cristão ele não vive pelas circunstâncias, ele vive pelo entendimento de que o Senhor certamente nos garante a vitória. Ei, as circunstâncias não me definem, é o propósito que me define, é o chamado de Cristo para mim ser mais do que vencedor que me define. As circunstâncias que estão à minha volta, crise, lutas, dificuldades, isso não me define. O que me define é o propósito pelo qual o Senhor me chamou. Eu não posso viver pautado em dúvidas. Eu não posso viver envolto em dúvidas. Tudo que eu vou fazer, será que vai dar certo? Tudo que eu vou fazer, talvez vai dar certo. Não, eu preciso ter uma convicção. Jesus Cristo é o meu Senhor, e ainda que as coisas elas fujam um pouco do controle, mas o Senhor, Ele está no barco, e enquanto Jesus estiver no barco, o teu barco, o meu barco, não vai afundar. Você está entendendo? Então o texto de Paulo aqui vai dizer, a carta aos Romanos 1:21, diz: portanto, tendo conhecimento, a fé é um conhecimento. A fé, ela vai partilhar do conhecimento. Quando você conhece, quando você partilha da fé, você tem um entendimento de Deus, você tem um entendimento de que Jesus Cristo venceu a morte, e por isso eu já tenho que ter a certeza de que todas as coisas já foram reconciliadas em minha vida, em o nome de Jesus. Olha para você ver, portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-lhes por sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptível, bem como aves, quadrúpedes, répteis. Ei, deixa eu dizer para você uma coisa, eu não posso, o texto vai dizer, tornaram nulo a sua fé, o seu conhecimento, o seu entendimento. Eu não posso anular a minha fé, eu preciso viver pela fé. Deus vai colocar inúmeras situações na nossa vida, e talvez você se pergunte: por que eu passo por luta? Por que coisas ruins acontecem sobre pessoas boas? Exatamente para fortalecer a sua fé, porque em meio à crise, em meio às lutas, em meio às adversidades, nós vamos ser fortalecidos. Em meio às dificuldades é que nós teremos ali sinais da manifestação do Senhor, e a nossa fé vai crescer. Nesta manhã eu quero dizer para você: não anule a sua fé, não seja incrédulo, creia, em todo tempo creia, em todo tempo seja positivo, em todo tempo declare: eu creio, a minha salvação vem do Senhor, a minha esperança vem do Senhor, a minha resposta vem do Senhor, eu espero no Senhor, eu confio no Senhor. Deposita dele. A palavra do Senhor diz em Mateus: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos, como que é? Eu vos aliviarei. Você está muito pesado, você está muito, sobrecarregado. Se alivia no Senhor, confia nele, espera nele, não seja incrédulo, não haja por incredulidade, não haja. A pior coisa é anularmos, a nossa fé, é sermos incrédulos. Nesta manhã eu estou debatendo contra a incredulidade. Eu quero que você venha agir pela fé, como diz Romanos mesmo, a palavra do Senhor escrita em Romanos por Paulo vai dizer: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Às vezes reclamamos de uma adversidade, de um temporal, uma tempestade que se levanta. Às vezes reclamamos de algumas situações que fogem um pouco o controle da nossa vida. Por que Deus faz isso? Para que a nossa fé, ela seja exercitada. A nossa fé seja exercitada. Coloque uma coisa na sua cabeça: quando a fé for exercitada, é sinal de que a incredulidade não está te dominando. Então dê graças a Deus. Por isso que Tiago vai dizer: tende por grande alegria quando passardes por provações. Porque quando você passa por provações, quando a sua fé ela é desafiada,
sinal de que a incredulidade não está te dominando. Dê graças a Deus, levante as mãos para os céus, agradeça pelo dia que tem, agradeça pela vida, família, pelas conquistas que tem, e levante a cabeça e saiba que o Senhor é quem nos sustenta. As circunstâncias não nos definem, o que nos define é a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida, que você entenda todos esses momentos que estamos vivendo, momentos difíceis, momentos de crise, mas elas estão definindo a nossa vida em Cristo Jesus. Eu certamente preciso estar convicto de que a bênção do Senhor, ela já está proposta sobre a minha vida. Vamos orar nesse momento? Por isso que eu sempre pergunto, você tem fé? Porque se você tiver fé, você vai ver grandes coisas. Me lembro do texto, essa passagem maravilhosa que tem na palavra do Senhor a respeito, a respeito de um milagre da cura de um jovem possesso. E ele vai dizer exatamente assim, está lá em Marcos 9, capítulo 24. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Ou seja, aquele menino precisava ser liberto, e Jesus vai perguntar para ele a respeito de se ele realmente acredita que Jesus pode fazer. Se pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Agora ele disse assim: ajuda-me na minha falta de fé. Eu termino dizendo isso para você. Ei, eu não quero dizer que eu estou pregando para pessoas que já têm toda a fé, que eu tenho toda a fé. Nós precisamos buscar mais fé. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, a sua fé está crescendo. Nesta manhã, vamos orar para que Deus nos dê mais fé, para que nós possamos crer em milagres. Senhor, eu quero agradecer por esta manhã, eu quero te louvar por esta manhã, e eu quero profetizar sobre a vida de todos os meus irmãos, parentes, amigos, todos aqueles que estão nos recebendo hoje, que a bênção do Senhor seja sobre a vida deles, que o Senhor os alcance, toda incredulidade seja varrida das nossas vidas, e que pela fé possamos crer no absoluto do Senhor, que o Senhor nos faça crer em coisas sobrenaturais. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, que o sobrenatural do Senhor irá acontecer em nossas vidas, e que o Senhor vai nos surpreender em todas as áreas da nossa vida. Eu profetizo que sinais, que o sobrenatural, que a bênção do Senhor, a bênção aquela que o homem não pode fazer, não pode mexer, não pode tocar, eu profetizo que aquilo que o homem não consegue fazer pelas suas forças, Deus fará por nós. E eu libero a bênção, o milagre sobre a vida desse meu irmão e irmã, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, tenha fé, e não haja de maneira alguma sobre a incredulidade, sobre a dúvida, sobre o talvez, o será, não. O crente, ele precisa a todo tempo crer. Que Deus te abençoe, uma ótima terça-feira. Vamos rompendo em fé, porque Jesus é o nosso Senhor, e se o Senhor certamente milita por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós?